Economia no contexto certo. CDB com rentabilidade de 200% do CDI é na XP. Abra sua conta e invista no CDB Vai Torinho. Boa noite, ouvintes da Jovem Pan. Bem-vindos a mais um Sextouro. O resumo da semana econômica no contexto certo. Essa semana começou com os investidores assustados, depois veio alívio, mas hoje a cautela voltou a pairar no ar. A gigante imobiliária Evergrande lá na China foi a vilã, quase virou mocinha e voltou a ser a vilã hoje. O minério voltou a nos fazer sorrir depois de vários pregões despencando com força. O Federal Reserve e o seu presidente Jerome Powell surpreenderam ao falar da temida redução dos estímulos financeiros lá nos Estados Unidos, o chamado tapering. Mas a maneira que o presidente do Banco Central americano explicou acabou agradando o mercado. Brasília não atrapalhou, até ajudou. Vamos analisar essa imagem da Bloomberg aqui do Ibovespa essa semana. Você vê que na segunda-feira, né, o Ibovespa teve um dia sangrento. O índice chegou a cair até os 108 mil pontos e nos lembrou dos horrores de março de 2020, quando a pandemia do coronavírus chegou no Brasil. Depois se recuperou bastante na terça-feira, né? Na quarta-feira mais ainda, né? Na quinta-feira subiu um pouquinho e hoje está caindo 0,7. De qualquer maneira, o Ibovespa, nosso querido principal índice da B3, está terminando a semana com 1,60 de alta aos 113.283 pontos. Já o dólar está terminando a semana com 1% de alta aos R$ 5,34, tá bom? Bom, vamos para os principais pontos que eu escolhi para o nosso Sextouro de hoje. Primeiro ponto, super quarta, trouxe novidades para nós. Foi realmente uma super quarta e veio com algumas surpresas, tá? Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, tá? Os dois países anunciaram suas taxas básicas de juros. O Banco Central americano manteve e o seu presidente Jerome Powell surpreendeu e não fugiu das perguntas. Aquela pergunta de $1 milhão. Quando começa a redução dos estímulos à economia americana? Quando é que vocês vão diminuir aqueles 120 bilhões de dólares que vocês injetam todo mês na economia para enfrentar a pandemia? O Powell respondeu, deve começar em novembro e acabar em meados de 2022. Ou seja, vai cair para 110, 90, 70 e até chegar a zero. Ou seja, ele disse mais, uma criação de vagas de emprego na economia americana razoável já seria o suficiente para a gente começar a retirar os estímulos. Eu achava que o mercado entraria em pânico. Me surpreendi. Pelo contrário, o mercado gostou do cronograma ser gradual. Mas, como Powell deixou bem claro, né, que uma redução dos estímulos não implica em uma alta de juros imediata, nem uma contagem regressiva para uma alta de juros, o mercado se animou. Isso melhorou o sentimento positivo global e as bolsas subiram no mundo inteiro. Por aqui, o Banco Central seguiu o script, como esperado, aumentou, elevou a taxa Selic em 1 ponto percentual para 6,25% ao ano e sinalizou uma alta de magnitude igual na reunião que vem daqui a um mês. Vai subir mais 1%. Bom, isso foi o que ele aparentou para nós. Bom, foi a quinta alta seguida na taxa Selic e agora nossos juros estão no maior nível desde julho de 2019, 6,25%. Se ele seguir o cronograma, ele vai subir mais 1% e os juros da Selic vai para 7,25% dia 27 de outubro, daqui a um mês. Bom, parte do mercado entendeu que o recado do Banco Central foi que ele não estaria analisando, né, profundamente a inflação de agora, de 2021 e 2022. Eles estão olhando mais para a inflação de 2023 e por isso não aceleraram a alta da Selic. Agora, parte do mercado acredita que o Banco Central pode não levar a Selic nem para cima de 8,5% esse ano, tá? Bom, na ata do Copom que sai na terça-feira que vem, pode nos dar mais detalhes, mas o IPCA, que é a prévia, a IPCA 15, que é a prévia da inflação oficial de setembro, que saiu hoje, tá? E furou a casa dos 2 dígitos, preocupou um pouco o mercado. Vamos ficar de olho, semana que vem a gente tá sabendo. Bom, segundo ponto, decisões de juros pelo mundo afora. Outros bancos centrais, tá? Decidiram a taxa de juros essa semana. Vamos para alguns. O Banco Central da Inglaterra manteve os juros quase 0,1, tá? E continuou a compra de ativos. Eles injetam 1,2 bilhões de dólares por mês na economia.
Eu sei que é só 1% do que os americanos injetam mensalmente. Parece pouco, mas na verdade são os americanos que injetam muito dinheiro por lá. Segundo, a África do Sul também manteve a política monetária estável. Estava com juros 3,5% e manteve. Terceiro, a Turquia reduziu de 19% para 18% os seus juros. Não subiu. Terceiro ponto importante aqui do nosso sestouro. Evergrande. Todo mundo falou disso aí a semana inteira. Foi do susto ao alívio ao susto de novo. A gigante do imobiliário da China, a Evergrande, foi notícia todos os dias essa semana. No início da semana, né, quando começou na segunda-feira, era feriado na China. E o medo da empresa dar o calote e respingar no mundo inteiro tomou conta dos investidores. Haha, esses chineses. O fantasma da crise de 2008 assustou todos nós. Lembra quando lá deu o colapso de um bancão americano chamado Lehman Brothers e gerou uma crise financeira global? Todo mundo ficou com medo disso voltar e acontecer de novo. Mas o mercado começou a analisar que o risco seria local, só lá na China, e que a empresa seria muito grande para falir e que ia receber a ajuda do governo chinês. Além disso, a empresa veio e disse que ia honrar os pagamentos de juros, né? A gente tem uma dívida para pagar na quinta-feira, a gente vai pagar aqueles 83 milhões de dólares e tal. As injeções de dinheiro pelo Banco Central da China também mostraram que os chineses estão dispostos a amenizar o mau humor e isso trouxe alívio para os investidores. Mas o governo disse que vai trabalhar para garantir a estabilidade em meio aos desafios. Só que hoje veio a bomba. Não foi confirmado, saiu uma matéria de capa no Wall Street Journal, que ninguém estava sabendo se essa Evergrande honrou ou não os 83 milhões de dólares devido em juros para os credores. O mercado voltou a ficar receoso e as bolsas caíram mundo afora. Só no fim do dia agora que a Bolsa dos Estados Unidos zerou as perdas do dia. Mas o risco da Evergrande segue no radar. Quarto ponto importante do sestouro, o minério de ferro se recupera. Esse alívio, né, no meio da semana aí com a crise da Evergrande e a atuação do Banco Central da China para estimular a economia, fez uma das nossas grandes commodities, o minério de ferro, voltar a brilhar. Alguém deu uma lustrada no minério. Depois de semanas sofrendo, o minério voltou a subir. Terça-feira, olha só, o minério de ferro lá em Qingdao, lá na China, lá na Bolsa, saltou gigantescos 16%. Quase 17%, aliás, 16,80%. A China vem pressionando, né, as siderúrgicas para não produzirem aço por lá. Aço leva minério de ferro na sua composição e é por isso que o minério tinha caído tanto. Mas esses estímulos chineses, né, sugerem uma retomada do setor de infraestrutura por lá também. Em 5 dias, o Banco Central da China injetou 71 bilhões de dólares para acalmar os investidores. Quinto ponto do nosso sestouro, a atividade econômica mundo afora desacelera, mas sem assustar. Vários indicadores econômicos que saíram essa semana mostraram, né, que as economias do mundo estão desacelerando, mas seguem se expandindo. Ou seja, continuam crescendo, só que de uma velocidade menor, estão crescendo mais devagar. Nos Estados Unidos, a prévia do PMI de serviços, que mede a temperatura do setor, caiu para 54 pontos, 54,4 para ser exato, tá? No geral, assim, recuou, mas é o menor patamar dos últimos 12 meses. Mas lembre-se, tá acima de 50, tá esquentando, né? A economia ou o setor está se expandindo quando esses índices vêm acima de 50 e está se retraindo quando vem abaixo de 50. Todas as prévias dos PMIs, aliás, decepcionaram essa semana. E o mercado acredita que o Banco Central Europeu também vai precisar manter os estímulos, porque lá também os PMIs vieram bem fracos, tá? Bom, de qualquer maneira, né, essa retomada continua, mesmo que mais devagar. Já os pedidos de seguro-desemprego da semana passada, né, não dessa semana, da semana passada, subiram para um total de 351 mil. A previsão era 320. Então, veio mais pedidos. Isso é ruim também, tá? Sexto ponto importante desse nosso sestouro, precatórios e Bolsonaro. Uma solução à vista aí para os precatórios, que foi costurada entre o Congresso e o Legislativo, ajudou a aliviar o nervosismo dos últimos tempos. O ministro da Economia, doutor Paulo Guedes, e os líderes do Senado e da Câmara, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, se reuniram para falar sobre o tema e deram uma coletiva de imprensa durante a semana. Na coletiva de imprensa, os três disseram terem convergido para que os precatórios, né, que são obrigações a serem cumpridas, né, sejam pagos, mas sempre respeitando o teto dos gastos, e mostraram preocupação em arrumar recursos para o programa social, aquele novo Bolsa Família turbinado. Já o presidente Jair Bolsonaro deu uma entrevista para a Veja e refutou todas as preocupações do mercado. O
presidente da República disse: 1. A chance de um golpe é 0. 2. Eu não vou tabelar ou segurar os preços dos combustíveis. 3. A nossa meta é ter responsabilidade e cumprir os tetos dos gastos. Vai, Torinho! 7º ponto do nosso sextouro de hoje. A China aperta o cerco contra as criptomoedas, né? O Banco Central da China divulgou uma nota hoje de manhã, até falei no Minuto Touro de Ouro aqui na Jovem Pan, na qual ele proíbe a mineração de bitcoins ou de qualquer criptomoeda e declara ilegal as transações com criptomoedas no país. A Bitcoin, a maior criptomoeda do mundo, cafundou 5%. Cadê a imagem da criptomoeda do Ethereum? Aliás, a Jovem Pan é a rádio que virou TV. Se você está ouvindo no rádio aqui o Sextouro, chegue em casa e acesse o YouTube. Você pode ir no canal da Jovem Pan e ver as lindas imagens que a gente mostra aqui, tá bom? Tem imagens da Bloomberg, tem imagens da CNBC e imagens bonitas que a gente busca na internet. Bom, o Ethereum afundou 8% com essa notícia. Ah, esses chineses estão sabendo de alguma coisa para proibir o Bitcoin por lá. Aliás, se você se interessa em se aprofundar nos indicadores econômicos que a gente sempre fala aqui no Sextouro e como eles pressionam as marés dos mercados, como mexem na bolsa, no dólar e nos juros, acesse a newcursos.com.br, tá? niucursos.com.br e compre o melhor curso de indicadores do Brasil, o curso Touro de Ouro. Use o voucher de desconto Sextouro e compre o curso Touro de Ouro em 12 vezes de menos de R$ 75,00 sem juros. E pra semana que vem, tá? A última semana de setembro, ela tá bem cheia de indicadores e de assuntos. Vai sair a ata da última reunião do Copom, o relatório trimestral da inflação. Nos Estados Unidos, vai ser divulgados os dados da inflação. Na sexta-feira, sai o importante PCE, que é o Price Consumer Expenditure, que é um índice considerado oficial para o Banco Central de lá decidir sobre os juros lá nos Estados Unidos e sobre os estímulos financeiros. E por falar em Banco Central americano, a gente vai ter uma bateria de gente falando por lá. Os dirigentes do Fed vão falar, tá? O Fed é como se chama o Banco Central americano, né? E também vão sair os primeiros PMIs de setembro, os dados do emprego lá e aqui. Aqui vai sair o CAGED, né? Que é o dado do emprego, o PNAD contínuo, que são dados do desemprego, tá? E também estão agendados para serem divulgados mais alguns indicadores econômicos. E se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, é @PabloSpyer, @Pablo SPYER, tudo junto em qualquer rede social. Gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham tido uma semana próspera. Eu sou Pablo. Tenha um lindo fim de semana em família. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Economia no contexto certo. Sextou!